Olá, aluna. Olá, aluno. Bem-vindo a mais uma aula de física, aqui pela TV Educação e pela plataforma Gonçalves Dias, certo? A aula de hoje é aula de exercícios comentados sobre campo elétrico. Nós vimos na última aula, né, os conceitos de campo elétrico. Nós definimos duas equações para campo elétrico, uma levando em consideração a carga de prova e a outra levando em consideração a carga geradora, né? E os efeitos, né, também dessas linhas de campo, né, das cargas positivas e das cargas negativas, né, quando é de afastamento e quando é de aproximação. E também a interação entre essas cargas. Né, por que as cargas diferentes elas se atraem, porque seus campos interagem, e por que as cargas iguais elas se repelem e os seus campos não interagem. Tá ok? Se você perdeu essa aula, plataforma Gonçalves Dias, lá você vai encontrar essa e outras aulas também. Tá ok? Então vamos para a questão 1. Né? A questão diz o seguinte: uma carga, né, Q igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulomb é colocada num ponto M do espaço e fica sujeita a uma força elétrica de 10 newtons, né? Isso apontando para o norte. Nesse ponto, o campo elétrico tem intensidade de... Aí tem as alternativas, né? E também o sentido, né? Direção e sentido que elas estão apontando. Então vamos colocar aqui as informações da questão e a partir disso vamos analisar. Né? Então ele diz que a carga, né, Qzinho, ela tem um valor de 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, né, ou 2 microcoulomb, é colocado num ponto M do espaço e fica sujeito a uma força de 10 newtons. Né? E isso é apontando para o norte. Então vamos lá, né? Eu vou desenhar. Então tem uma cargazinha, certo? Uma cargazinha aqui, está sujeita a uma força, né? E essa força aponta para o norte, né? Comumente nós representamos o norte para cima, ok? Então nesse ponto o campo elétrico tem intensidade de quanto? Quer saber qual é a intensidade aqui do campo elétrico, né? Qual o valor desse campo elétrico, ok? Então aqui é uma questão muito simples, né? Na aula nós vimos o seguinte: o campo elétrico ele pode ser representado através de uma carga, né, de prova por uma carga geradora. A carga de prova é aquela carga que vai estar sujeito à ação de uma força, né? Seria a carga menor. A carga de prova seria aquela carga maior, aquela que vai colocar uma outra carga, uma segunda carga sujeita à sua força, né? Lembrando que a força elétrica é uma força de interação entre essas cargas. Tá ok? Então a força ela age nas duas cargas, tanto na geradora quanto na carga de prova. Porém, a carga de prova, por ter menor intensidade, é ela que vai sofrer mais essas consequências. É só se a gente fizer um comparativo entre Sol e Terra, ou entre Terra e Lua. Entre Sol e Terra, por exemplo, a força de atração, a força gravitacional de atração que existe entre eles é mútua. O Sol atrai a Terra, assim como a Terra atrai o Sol. Certo? A força é a mesma. Porém, pela Terra ter a massa menor, então ela que vai sofrer as consequências dessa atração. Por isso que nós estamos em órbita aí em torno do Sol. Tá ok? Aqui seria basicamente a mesma ideia. Então vamos lá. Se nós considerarmos a carga de prova, o campo elétrico, né? Lembrando que essa aqui é uma carga de prova. O campo elétrico, ele é a força sobre a carga, né? Ou sobre o módulo da carga, né? Melhor dizendo, força sobre a carga, certo? Então o campo elétrico ele vai ser igual. A força é de 10 newtons, tá ok? Força 10 newtons, então vou substituir. E a carga é de 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, né? Unidades, né? Newton e coulomb, né? Ok? Então, o nosso campo vai ser igual. Vou fazer o seguinte, ó. 10 dividido por 2
é igual a 5, né? Então, substituição simples. Então, aqui nós vamos ter 5. E esse 10 a menos 6 que está embaixo, está no denominador, nós vamos promover ele vai subir. Ele vai para o numerador. Quando ele vai para o numerador, esse expoente que é negativo, ele sobe com a operação inversa, né? No caso, a operação inversa, a subtração, é a adição. Então, ele sobe positivo. Então, vai ficar 5 vezes 10 elevado à sexta positivo. Sexta positivo. Unidade, Newton por Coulomb. Então, esse é o valor do nosso campo elétrico, o campo elétrico que nós estamos procurando. Okay? Olhando para as alternativas, nós vamos perceber que apenas a letra E que irá contemplar. Não é? A letra E é a nossa resposta correta. Então, ele tem um valor de 5 vezes 10 à sexta positivo e também aponta para o norte. Tá, ok? Então, nós temos uma carga aqui positiva, então existe uma outra carga que também é positiva, né, que é a carga geradora, certo? Que tem um campo de afastamento que faz com que a força e o campo apontem aí para a mesma direção, estejam no mesmo sentido. Neste caso, né, apontando para cima, apontando para o norte. Então, a resposta à letra E. Uma questão bem fácil, uma questão bem simples de ser analisada, de ser respondida. Tá, ok? Então, vamos para a questão 2. A questão 2 diz o seguinte. Ó. Em um ponto do espaço, aí tem as afirmativas, né, as afirmações. 1. Uma carga elétrica não sofre a ação da força elétrica se o campo nesse local for nulo. Novo. Uma carga elétrica não sofre a ação da força elétrica se o campo nesse local for nulo. 2. Pode existir campo elétrico sem que aí exista força elétrica. Novo. Pode existir campo elétrico sem que exista força elétrica. E 3. Sempre que houver uma carga elétrica, esta não sofrerá a ação da força elétrica. Né? De novo, sempre que houver uma carga elétrica, esta sofrerá, né? Esta sofrerá a ação da força elétrica. Né? Então, use C para correto e E para errado. Okay? Então, vamos analisar a primeira. Então, a segunda questão. Na primeira afirmação, ele está dizendo o seguinte, ó, que uma carga elétrica não sofre a ação da força elétrica, certo? Se o campo nesse local for nulo. Okay? Está dizendo que não sofre a ação da força elétrica se o campo for nulo. Então, vamos supor o seguinte. Quando é que o campo ele é nulo? Primeiro, quando é que o campo ele é nulo no local? O campo ele pode ser nulo por dois motivos. O primeiro é de não ter a presença do campo elétrico, ok? Que é uma situação muito remota. E segundo, de os campos elétricos que estão atuando naquele ponto, eles se anulem. Lembrando que campo elétrico é um vetor. E os vetores eles podem se anular. Certo? Então, quando ele afirma que uma carga elétrica não sofre ação da força elétrica se o campo nesse local for nulo, certo? Ele está correto. Okay? Então, a primeira é verdadeiro, né? Correto. É verdadeiro, tá certo? Então, uma carga elétrica ela não sofre ação da força elétrica se o campo nesse local for nulo. Certo? Porque, novamente, nós temos a ação de um campo elétrico, certo? Ou esses vetores eles podem se anular. Mesmo eles se anulando, nós temos a ação desses vetores lá. Certo? Nós temos essas forças elétricas agindo. Tá, ok? Então, a primeira é verdadeira. A 2. A segunda. A segunda, pode existir um campo elétrico sem que aí exista uma força elétrica? Pode. Primeiro, conceito de força, né, que vem lá da mecânica. Força é o resultado da interação entre dois ou mais corpos.
certo? Nós temos força de contato, que é o que a mecânica trabalha muito com a força de contato, e no nosso caso aqui da força elétrica é uma força de campo, certo? Um sente a presença do outro por conta do campo elétrico, né? Ok? Então, para que haja força, tem que ter a interação dessas cargas, né? Que é mais de uma. Uma sozinha, ela não vai conseguir gerar força elétrica, certo? Então, ele afirma que pode existir campo elétrico sem que haja força, pode. Só a gente lembrar, por exemplo, da carga positiva que nós vimos na aula, que gera aqui as linhas, né, de força do nosso campo de afastamento, certo? Então, aqui eu consigo ter o campo elétrico sem que haja interação. Então, ela é correto, né? Correto. É verdadeiro, né? E a 3, sempre que houver uma carga elétrica, esta sofrerá ação da força elétrica. Pronto. Novamente, eu tenho aqui uma carga elétrica positiva isolada, gera o campo de afastamento, certo? Ela gera o campo elétrico, tem campo elétrico, mas ela não está sofrendo ação de uma força, porque não tem outra carga elétrica próxima. Tá, ok? Mais uma vez, força é resultado da interação entre dois ou mais corpos. Se só tem um corpo isolado, ele sozinho não detém força, ele não consegue realizar força. Tá, ok? Então lembre-se disso. Força é interação, certo? Entre dois ou mais corpos. Um sozinho não consegue deter força. Então, por isso, a 3 ela é a única que está incorreta, né? Está errado, é falso. Então, a resposta só pode ser a letra D, não é isso? Verdadeiro, verdadeiro e falso, ou correto, correto e errado. Então, resposta, letra D. Questão fácil, né? Basta analisar aí minuciosamente as afirmações para poder saber se está correto ou errado, né? Então, vamos para a questão 3. A questão 3 diz o seguinte: um corpúsculo eletrizado com carga Q, fixo em um ponto no vácuo, cria a 50 centímetros dele um campo elétrico tal que, quando colocamos uma carga de prova, 2 microcoulombs nesse ponto, ele fica sujeito a uma força elétrica de repulsão de intensidade 576 vezes 10 a menos 3 newton, né? Então, qual é o valor de Q, né, do Qzão, da carga geradora? Os dados, né, que ele está dando ali é a constante eletrostática, que é 9 vezes 10 a nona newton metros ao quadrado por coulomb ao quadrado, né? Então, vamos lá pegar os dados da questão 3. Então, corpúsculo eletrizado com uma carga Qzão, nós não sabemos qual é, fixo em um ponto no vácuo, né? Então, a uma distância de 50 centímetros, ele vai criar um campo elétrico tal que, quando colocamos uma carga de prova, Qzinho de 2 microcoulomb, né? Ele vai gerar ali, neste ponto, uma força elétrica de 576 vezes 10 a menos 3 newton. Ok? Então, a situação é essa. Então, é o seguinte, nós temos uma carga, Qzão, e uma carga Qzinho, né? A Qzinho é a carga de prova. Okay? Então, nós vamos ter aqui a ação, né, de uma força elétrica, que é uma força elétrica de repulsão. Ok? Então, existe aqui uma força agindo, força de repulsão. Nós apresentamos lá na carga de prova porque ela que vai sofrer mais com isso, né? Estão aqui separados por uma distância de 50 centímetros, certo? Bom, aqui existem duas formas. Ou nós trabalhamos através do campo, né? Ou fazemos diretamente pela força. Vou fazer o seguinte, vou fazer pela força elétrica. Força elétrica, ele vai ser constante, carga geradora, carga de prova, distância ao quadrado. Tá, ok? Nós podemos utilizar essa equação da força, ou também nós sabemos, por exemplo, que força, né? Desculpa, que campo é força sobre carga. Então, nós poderíamos fazer ali força elétrica constante
a carga, né, geradora dividida pela distância, também seria uma forma de nós encontrarmos, né? Então, nós sabemos, por exemplo, né, que o campo elétrico ele é a força sobre carga, ali nós saberíamos qual é o campo naquele ponto, e que o campo elétrico ele também é constante carga distância ao quadrado. Então poderia ser feito pela força elétrica, certo? Fazendo diretamente, ou através das equações de campo. Tá, ok? Como da força elétrica você já viu lá na aula, já sabe, então vamos fazer pelos campos, não é isso? Então o campo elétrico ele é força dividido pela carga, né? Então o campo elétrico ele é 576 vezes 10 a menos 3, dividido pela carga de prova, que é 2 vezes 10 a menos 6, né? 2 microcoulomb, tá, ok? 576 dividido por 2. No caso, 5 dividido por 2 vai dar 2. 2 vezes 2, 4, para 5. Tem 1. Fica 17 dividido por 2, dá 8. 8 vezes 2, 16, vai 17. Tem 1 também, né? 16 dividido por 2 dá 8. Neste caso, nós temos 10 a terceira e 10 a menos 6. Eu vou repetir 10 a terceira, 10 a menos 3, e vou promover o 10 a menos 6 a 10 a sexta, né? Ele vai para cima, ele sobe positivo. Então, o campo elétrico, ele é 288 vezes 10 a terceira Newton Coulomb. Pronto. Então, nós já sabemos o valor do campo elétrico. Ok? Para que a gente encontre a carga, agora eu posso substituir o valor do campo elétrico aqui na segunda equação e encontro o valor da carga, né? Então, vai ficar o seguinte. O campo elétrico, ele é constante, carga, distância ao quadrado. Lembrando que a distância está em centímetros. Temos que transformar para metros. 50 centímetros é o mesmo que meio metro, né? 0,5 metros. Ok? Então, o campo é 288 vezes 10 a terceira. A constante é 9 vezes 10 a nona. Carga, distância ao quadrado, né? 0,5 é 5 vezes 10 a menos 1. E isso é elevado ao quadrado. Ok? Então, ajeitando aqui, nós vamos encontrar o seguinte. 288 vezes 10 a terceira é igual a 9 vezes 10 a nona, vezes Q, dividido por 5 ao quadrado, dá 25, vezes 10 a menos 2. Tá, ok? Vou arrumar mais um pouquinho a casa. Então, vai ficar o seguinte. 9 vezes 10 a nona Q vai ser igual a 288 vezes 10 a terceira, 25, vezes 10 a menos 2. Certo? Então, Q, 288. Vou logo fazer o seguinte. 10 a terceira vezes 10 a menos 2 dá só 10 positivo, né? 10 a 1. Vezes 25, dividido por 9 vezes 10 a nona. Ok? Vou apagar aqui esse lado, bem aqui, e vou trazer para cá a situação. Certo? Então, nós vamos encontrar o seguinte. 288 dividido por 9. 28 dividido por 9 dá 3. Certo? 39, 27. Para 28 fica 1, aí vai ficar 18. 18 dividido por 9 dá 2. Então, fica 32. Né? 288 por 9 dá 32. Né? Então, nós vamos ter 32 vezes 25 vezes 10 vezes 10 a menos 9. 32 vezes 25, neste caso, vai dar... vai dar 800, né? Vezes 10, no caso, a menos 8, nós vamos ter, no final de tudo, 8 vezes 10 a menos 6 coulomb, ou 8 microcoulomb. Pronto. Então, a resposta é a letra C.
certo? Lembrando que poderia ser feito também de forma direta utilizando a força elétrica, tá ok? Então, com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje e até a próxima.